Enésio já falou sobre a teoria do design inteligente, deu alguns aspectos, mas é tanta informação equivocada, tanto mito, tanta propaganda enganosa sobre a teoria do design inteligente, que é bom a gente falar mais um pouco. E vou tentar aqui nesses minutos aí que a gente vai ficar juntos, falar um pouco mais sobre a teoria do design inteligente, deixar mais claro quais são as propostas da teoria, os seus pressupostos, no que é que ela se baseia, aonde ela quer chegar. Será que é religião, criacionismo disfarçado de ciência? Será que é realmente uma ilusão, alguma coisa que a ciência não possa entender como uma teoria? Ou será que é uma ciência com C maiúsculo, a ciência que realmente considera as duas possibilidades, analisa as duas hipóteses, as duas alternativas e tenta fazer a melhor inferência? Então, isso que nós vamos falar, a teoria do design inteligente. Bom, o que é design? Em primeiro lugar, essa palavra que a gente não gosta de traduzir para o português. A percepção de que há design no universo e na vida, ninguém discute, isso é muito óbvio, muito claro, muito evidente. E o que seria esse design? É esse projeto, é esse desenho artístico, essa arquitetura, essa engenharia, essas marcas da ação, né, de alguma coisa que parece muito inteligente, a orquestrar o universo e a vida. O universo e a vida é coerente, é consistente. As coisas funcionam dentro de uma ordem, dentro de um projeto. E a gente não discute que há esse design no universo e na vida. Essa arquitetura, essa lógica do universo e da vida. A maior controvérsia não é sobre o design, mas sobre a sua natureza. A gente quer saber se esse design é real ou ele é aparente. Se ele é um acidente ou fruto de uma ação inteligente. Não é isso? Então é isso que a teoria do design inteligente se propõe, a discutir a natureza do design. Então quais são as opções em relação a esse design? Quando a gente vê esse tucano aí, essa coisa linda, maravilhosa, né? Você vê as formas, você vê que há um charme, uma elegância no universo e na vida. Quando você vê a molécula do DNA, a sua arquitetura química, a cadeia de fosfato formando fio polimérico, quando você vê os açúcares dando a forma tridimensional de dupla hélice, quando você vê aqueles 24 angstroms ali que encaixam as bases nucleicas, e quando você vê as ligações de hidrogênio, 2 a 2, 3 a 3, um projeto, uma beleza química, física, de estilo. Quais seriam as opções que a gente tem? Ou foi um resultado de forças puramente naturais, agindo sem previsão ou propósito, ou há uma previsão e propósito genuíno nessas características do universo e da vida. E a pergunta que surge, né? Há como, através da pesquisa científica, a gente decidir essa questão? Duas posições, então, emergiram dessas questões que foram colocadas aqui em relação ao design. O darwinismo, que hoje domina a ciência, diz o quê? O design é aparente. Parece que foi uma mente inteligente, como Dawkins nos disse na nossa ética denorex, mas não foi uma mente inteligente. É fruto de processos naturais não guiados, mutação, seleção natural agindo ao longo dos anos, foi aperfeiçoando o universo e a vida. E hoje, quando a gente olha, vê tão perfeito, lindo, aquela arquitetura, a gente acha que foi alguém, mas foram forças naturais. E a outra posição que emerge, então, desse debate, dessas questões, é a posição da teoria do design inteligente.
O que a gente fala? Gente, não é aparência não. O design é real e intencional, e ele é inteligente, ele é fruto de uma mente inteligente, arquitetando o universo e a vida. A posição do darwinismo pode ser entendida com Francisco Ayala. Vocês conhecem ele, biólogo, evolucionista e filósofo da Universidade da Califórnia. O que ele disse? O maior feito de Darwin foi demonstrar como que a complexidade organizada dos organismos, esse design que a gente vê, pode ser obtida a parte de uma inteligência que utilize design. Ou seja, o maior feito de Darwin foi remover a necessidade de que esse design tenha sido criado, ou seja, o produto de uma mente inteligente. E a partir dessa percepção surgem frases como essa daqui, né? O homem é produto de processos materialísticos sem propósito, que não o tinha em mente, ele não foi planejado, o homem é um estado da matéria, mais uma forma de vida, um tipo de animal, e uma espécie da ordem dos primatas, semelhante a todas as formas de vida e, portanto, a tudo que é material. Então, a percepção de design, como que a gente vê o design, se a gente acha que é aparente ou real, não só pode remover a necessidade da gente imaginar que há uma mente inteligente orquestrando o universo e a vida, mas muda completamente a nossa percepção do que somos. Olha só o que a gente foi reduzido quando a gente percebe que o design é aparente e que foram as forças naturais. A gente é um estado da matéria, uma forma de vida, um tipo de animal, uma espécie da ordem, nada. A gente é medíocre, mediano. A gente é como tudo, matéria que existe nesse universo, igual aos primatas, como eu falei hoje de manhã, né? Nada mais do que mamíferos. Muito bem. Bom, eu já falei sobre isso. E a academia nesse debate? Como a academia tem se posicionado? Será que o design é inteligente, real, proposital, ou será que ele é aparente? Então essa academia que busca, sem amarras ou preconceitos, o pleno conhecimento do universo e da vida, é a academia e as universidades que deveria ser o local do pluralismo de ideias. Como é que a academia e a ciência têm agido em relação ao design? Será que ela tenta discutir essas duas possibilidades, o design real, o design aparente? Não, a academia hoje mudou, né? A gente sabe disso. Ela adotou a posição do darwinismo como sua única opção e tem quase que o apoio total do establishment acadêmico. Não dos acadêmicos, mas dos que dominam a posição acadêmica. Os que falam pela ciência. Praticamente todos fecham com o design aparente do darwinismo. O design, então, como eu falei pela manhã, ele foi excluído, o design real, intencional, foi excluído do debate científico. E aquela regra magna, espúria, de que a ciência é laica, entre aspas, e só deve recorrer a causas decorrentes de processos naturais não guiados, parece governar a ciência. É isso que a gente encontra hoje. O que tem mantido o design fora do circuito científico? São várias causas. Uma das causas é essa daqui, olha, a falta aparente. Parece que a ciência não tem metodologia para determinar quando que um objeto foi desenhado ou projetado inteligentemente. Então, diferente da física, ou mesmo da química e da matemática, em que você tem equações matemáticas muito precisas para calcular as coisas, parece que a gente não tem metodologia para determinar o design, né? Será que isso é verdade? A gente vai ver isso. Outra causa que tem afastado ou inibido a ciência de considerar o design real é essa daqui, ó. A ciência desconfia se podemos determinar com confiança se algo tem design real ou aparente. E essa desconfiança vem por fatos históricos. A gente falou hoje cedo aqui, né? Por exemplo, Kepler pensou que as crateras da Lua, sabia disso?
tinham sido feitas inteligentemente pelos habitantes da Lua. Uma constatação de um dado científico que foi incorretamente traduzida como um design inteligente. Aqueles desenhos como sendo feitos por mentes inteligentes. Então a gente tem medo de observar alguma coisa e optar pelo design real e inteligente e depois passar vergonha como passamos anteriormente. A ciência, então, gente, ela teme o sobrenatural. Agora, medo não é um argumento científico, é? Mas isso acontece hoje em ciência. Alguns cientistas têm medo de lidar com o sobrenatural. Por quê? Porque a gente fica pensando assim, nossa, lembra os trovões e raios que os vikings atribuíram aos deuses? Lembra dos curandeiros atribuindo doenças à ação de espíritos? Isaac Newton, cientista, assumindo que Deus agia para manter a estabilidade do universo? Olha só, a gente vai optar pelo sobrenatural e vai incorrer nos mesmos erros do passado. Mas a gente já discutiu aqui, não é? O mito do sobrenatural, tudo que é sobrenatural é ignorância e fanatismo religioso, vem em parte por esses erros do passado. Mas foram erros feitos baseados na ignorância de como esses processos ocorriam. Então a aversão ao supernatural ou ao sobrenatural vem devido a posições filosóficas. Nada além da mãe natureza. A gente não vai assumir nada além de matéria, energia e espaço, porque a gente pode incorrer no erro. Então é uma aversão ao sobrenatural. Então a teoria do design inteligente, ela vem e tenta derrubar o mito da ignorância e a aversão ao sobrenatural, que não são argumentações científicas válidas. Bom, e aí a percepção de que o sobrenatural não pode entrar na ciência tenta ser estabelecida através de definições das ciências, como nós já falamos hoje cedo. A gente só vai trabalhar com energia, matéria e força. Por quê? Porque a gente tem medo da outra opção. A gente não gosta, a gente tem medo, a gente já errou no passado, a gente não quer errar mais no presente. Então a gente não quer mais falar sobre design inteligente, a gente não quer ver, não quer ouvir. Mas há perguntas que não querem calar nessa posição científica. O que acontece então? O medo dos cientistas de incorrer em erros do passado causa o quê? Um preconceito em ciência contra o sobrenatural. Há um código de cientificamente correto, será? Que em vez de ajudar a nos levar à verdade, ativamente nos impede de perguntar as perguntas certas? Gente, o que acontece hoje em ciências então? O medo do sobrenatural, os erros do passado, essa predisposição contra o sobrenatural, há um estabelecimento de um código de cientificamente correto que simplesmente nos fecha o olho a uma das opções e nos impede de chegar à resposta certa. E o que a gente tem que perguntar nesse debate? O que é correto? Design aparente consequente da evolução naturalista ou design inteligente com fonte em uma ação inteligente? Essas perguntas certas. O que é correto? Então a gente tem que se basear nas evidências, como eu falei hoje cedo. Quais seriam as evidências reais para a evolução química e darwiniana? Eu vou discutir agora um pouco dessas evidências. A gente tem medo do sobrenatural, a gente fechou com o naturalismo filosófico, a gente excluiu a possibilidade de design inteligente da ciência e a gente tem que apresentar evidências. E quais são as evidências que são apresentadas? Eu vou falar alguma delas aqui. Olha, a maioria dos biólogos dão a mesma série de exemplos de livro-textos em biologia. Os exemplos mais comuns de evidência para a evolução são quais? Um deles, da minha área, da área da química, é a evolução química. São os experimentos de Stanley Miller. O que se fez ali, gente? Havia uma atmosfera que foi considerada uma atmosfera primitiva. Fizeram uma descarga elétrica e foram produzidos naquele experimento algumas moléculas que são constituintes básicos dos seres vivos.
os building blocks da vida, aminoácidos e algumas bases nucleicas. Açúcar nunca foi produzido. Então essa é uma das evidências que se apresenta para a evolução. A evolução química, olha só, gente. Uma atmosfera primitiva poderia ter dado origem, através de descargas elétricas, às primeiras moléculas que constituíram a vida. Aminoácidos, bases nucleicas. Açúcar nunca foi produzido nesses experimentos. Mas pelo menos os blocos fundamentais da vida estavam lá. Será que esse experimento é realmente uma boa evidência para a evolução química? Bom, em primeiro lugar, o que acontece com a atmosfera que Stanley Miller escolheu? Provavelmente a atmosfera estava errada. O experimento partiu da concentração errada de gases que deveriam apresentar a atmosfera terrestre. Um dos grandes problemas é a presença de oxigênio. Se o oxigênio estivesse lá, o que aconteceria? A matéria orgânica produzida seria imediatamente consumida pela oxidação com oxigênio. E se o oxigênio não estivesse lá, a matéria orgânica seria torrada. Porque nós não teríamos a camada de ozônio protetora que impede a radiação ultravioleta de destruir a vida no planeta Terra. Então, esse é um dos grandes problemas com os experimentos de Stanley Miller. Segundo grande problema com os experimentos de Stanley Miller, se refere aos building blocks que foram produzidos. Foram produzidos alguns aminoácidos, mas a maioria dos aminoácidos não estavam lá. Foram produzidos outros aminoácidos que eram verdadeiros venenos para a vida. Nós não tínhamos só aminoácidos alfa, mas tinha aminoácidos beta, gama. Foram produzidos aminoácidos racêmicos. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mistura racêmica é mortal para a vida. Vida nunca emergeria numa mistura racêmica. Outro grande problema é que não basta ter os blocos fundamentais. Esses blocos fundamentais precisam reagir. E nessas reações eles precisam formar os polímeros da vida. Vida não é coisa de amador, vida é coisa de profissional. Não dá para umas pequenas moléculas pequenininhas, uns bloquinhos, você imaginar que a vida surgiu. E como eu discuti hoje de manhã, o que acontece com os aminoácidos naquela sopa? Eles jamais formariam peptídeos e proteínas. As reações peptídicas são uma das possibilidades, entre inúmeras possibilidades de reações entre aminoácidos, reações colaterais inimigas e mortais para a vida. A probabilidade das reações laterais ocorrerem é muitas vezes superior à probabilidade da reação certa ocorrer. Para formar peptídeos e proteínas da vida, você precisa de ribossomos, de maquinarias. Você vai ler no meu livro, Fomos Planejados, a gente tem ali cerca das 10 principais objeções ao experimento de Stanley Miller. A conclusão do experimento de Stanley Miller é que, tem várias outras, ele colocou um trap para todos os compostos, assim que eles eram produzidos, eles eram retirados, porque se eles fossem deixados lá, eles seriam destruídos pela radiação. Então, tudo que o experimento de Stanley Miller provou foi exatamente o que ele tentou refutar. Que para a produção de moléculas bioativas, biologicamente relevantes, há a necessidade da interferência de uma mente inteligente, a mente inteligente de Stanley Miller. Outra grande evidência que se dá para a evolução é a árvore da vida e o ancestral comum. Dizem que estudos filogenéticos já mostraram que a gente partiu de um ancestral comum, de um Luca. Mas não sei se vocês já viram esse artigo, saiu uma vez na New Science. Darwin estava errado, cortando ou derrubando a árvore da vida. O que acontece com o ancestral comum e com a ideia de que nós partimos daquele Luca primordial? Caiu. Os estudos filogenéticos mostram hoje que se a vida surgiu nesse planeta, ela surgiu em vários pontos,
em várias épocas e de formas distintas, transformando então o problema de surgimento da vida, aumentando o problema do aparecimento da vida nesse planeta, de uma forma exponencial. Agora a gente vai tendo que não só explicar o aparecimento de uma, mas de N formas de vida. A gente não tem uma árvore da vida, a gente tem uma floresta da vida. Os estudos filogenéticos mostram hoje que a gente não partiu de um ancestral comum. Outro grande problema é que a dúvida de Darwin, tem esse livro do Stephen Meyer, que acaba de ser produzido, é best-seller na Amazon. O que acontece? As formas de vida nesse planeta, além de não surgirem de um ancestral comum, elas surgem, de repente, no registro fóssil, através da explosão cambriana. A explosão cambriana é de 5 a 10 milhões de anos. Isso na escala de tempo geológico que se acredita que esse planeta tenha, corresponde a 2 minutos num dia de 24 horas. É um piscar de olhos na escala geológica. E todas as principais filas, as grandes formas de vida surgem na explosão cambriana. Surgem de repente, praticamente da forma que são conhecidas. E como a árvore da vida caiu, diversas formas de vida teriam que ter surgido independentemente nesse planeta. Os elos perdidos, a gente já falou bastante de manhã, eu vou correr aqui, mas não se encontram as conexões entre a produção de vida lenta, gradual e sucessiva. Então a evolução é forçada a apresentar os Tabajarotipteryx do registro fóssil, como esse daqui. Tudo o que esse bicho não é uma espécie transicional entre pássaros e répteis. A história de que um dino virou canário não está substanciada no registro fóssil. O que é o Archaeopteryx? Os estudos recentes têm mostrado, ou ele era um pássaro mesmo, ou era um dinossauro meio com penugem. Muito provavelmente ele era um pássaro que havia perdido a capacidade de voar. Os estudos mais recentes mostram isso. As borboletas, as mariposas de Manchester, aparecem ainda nos nossos livros de biologia. Ela era clara, a poluição, pousando na árvore, como nós estamos vendo ali, a poluição foi favorecendo o escurecimento daquela borboleta, daquela mariposa, e até que a seleção natural selecionou a mariposa mais escura. O que a gente sabe sobre isso, gente? Nem no tronco das árvores essas mariposas pousavam. Desde 1980, os biólogos sabem, não descansam nos troncos das árvores e foram coladas nos troncos para apoiar o fato da evolução. Mesmo que a borboleta tivesse mudado de cor, a mariposa continuava mariposa, apenas de uma cor diferente. Os tentilhões de Darwin foram fazer o estudo lá na ilha. Você sabe desse caso, eu conto bem no meu livro. Aí, em 2 anos, perceberam que o bico do passarinho mudou em função da seca. A Associação Americana para o Progresso da Ciência, acho que foram eles que fizeram isso, lançou um panfleto dizendo, gente, se em 2 anos o bico do tentilhão mudou tanto, em 200 anos nós vamos ter uma nova espécie de tentilhão na ilha. O que acontece? A seca passou e os bicos voltaram ao normal. Alguém fez uma comparação que foi semelhante a você falar assim, olha, essa empresa esse ano lucrou 5%. Aposte todo o seu dinheiro na bolsa nessa empresa, porque em 20 anos você vai ficar milionário. Se esquecendo de mencionar que no ano passado ela perdeu 10%. Os tentilhões de Darwin continuam tentilhões de Darwin. Não são evidências de evolução. Os embriões, a semelhança dos embriões que ainda continuam nos nossos livros textos. O que acontece? Há mais de um século, os biólogos sabem que os embriões vertebrados não são semelhantes no estágio inicial.
E os desenhos que os mostram assim foram forjados para apoiar o fato da teoria geral da evolução. Esse é o desenho que aparece no livro de biologia, em muitos ainda. E esse aqui é o fato. Não há semelhança, como se supõe nessa... Os experimentos que mostram a evolução. Por exemplo, as moscas de frutas. Você conhece esse daqui. Fizeram lá uma mutação e, ao invés de 2 asas, apareceram 4. O que é que mudou, gente? O número de asas. Continua uma mosca, continua sendo asa, mudou apenas o número. Estruturas ósseas semelhantes. Em asa de morcego, nadadeira de golfinho, a perna de um cavalo e a mão humana, que indicam a sua origem evolutiva num ancestral comum. Qual é a falha dessa comparação? É uma homologia, semelhança devido à ancestralidade comum, que se assume, que a árvore já caiu, não existe mais, é usada como evidência de ancestralidade comum. Isso se chama, em lógica, tautologia. Argumento circular, que nada prova e nada diz em ciência. A resistência às drogas dos vírus. Essa eu vou comentar bastante, que eu gosto demais. Evolution in action. Veja bem, o professor fala. Você já talvez falou alguma vez isso para os seus alunos, não foi? Olha só o exemplo dos vírus. É evolution in action, a evolução em ação na nossa frente. O vírus está mudando. Tem várias e várias mutações. Olha só como os vírus estão evoluindo. Será? Não sei se você já leu esse livro do Michael Behe, Os Limites da Evolução. Ele discute lá essa evolução dos vírus. Ele fala sobre a malária, muito legal. Por quê? Porque ele diz que a malária já foi estudada em laboratório por cerca de 35 anos. Estudada em laboratório. Isso, em relação aos humanos, na taxa de reprodução, corresponde a bilhões de anos. E o que se observou em laboratório, gente? Para a malária. No máximo, em bilhões de anos de história evolutiva, o máximo que a malária fez foi a troca de 2 aminoácidos. 2 aminoácidos em uma das suas proteínas ou enzimas. Foram mutações degenerativas. Os vírus resistem à droga através do que eles chamam de uma guerra de trincheira. É assim, gente. O bicho está te comendo pelo braço. O que você faz? Você corta o braço. Puf, me livrei dele. O bicho está comendo a sua perna. O que você faz? Você corta a perna. Bicho mutante vírus mutante é vírus aleijado. Sabia disso? Você pega o vírus mutante, põe o vírus selvagem, tira a droga, espera algumas gerações, o que acontece? O selvagem predomina. Bilhões de anos proporcional a seres humanos de estudo de malária no laboratório mostrou o quê? Alguma nova proteína? Não. Alguma nova maquinaria? Não. O que aconteceu? Mutações degenerativas que nocautearam alguma proteína, alguma enzima, algum mecanismo do vírus que fizeram a ele sobreviver. Causaram um prejuízo a ele, mas um prejuízo maior ao agressor. Então é assim, eu perdi 5 mil, ele perdeu 2, menos 2, no balanço final eu ganhei 3. Mas foram perdas. Os desenhos e caricaturas que são utilizados como evidências da evolução, que são fixadas nas mentes dos nossos alunos, a gente olha isso ali e fala, nossa, olha só, evoluímos mesmo. Estou até vendo o filminho passar, não é? Tipos macacos antropóides evoluindo em humanos, se esquecem de comparar a semelhança genética, como nós já vimos hoje. Se esquecem de comparar a semelhança proteica, como nós já vimos hoje. Nós somos 1/3 geneticamente diferentes dos chimpanzés. Isso é um Big Bang evolutivo. Você pode sentar e esperar bilhões e bilhões e bilhões de anos. Você não consegue mudar um ser complexo. 33% no seu conteúdo genético.
Nós somos 80% diferentes em termos de proteínas. E as espécies transicionais não são encontradas no registro fóssil. O DNA lixo. Como é que se dá o processo evolutivo? Você tem um DNA pequeno, alguns genes naquele DNA, as mutações causam duplicações genéticas, o gene se duplica, mutações agem naquele gene, vão alterando o gene, a seleção natural seleciona, como se aquele gene ficasse esperando a seleção natural agir, seleciona um novo gene funcional e a complexidade aumenta. Mas esse processo, segundo a evolução, não deveria ser muito eficiente. E as duplicações genéticas e mutações não eficientes deveriam se acumular no DNA. Por isso que o nosso DNA tem 98% de lixo. E era uma das grandes evidências apresentadas para o processo da evolução. O lixo no nosso DNA. O que aconteceu com o projeto ENCODE, o genoma humano? Foram analisar e perceberam que o lixo não era nada de lixo. Na realidade, o que se pensava que era lixo é a parte talvez mais importante do DNA. O que é o DNA lixo? Se descobriu hoje. É um manual de uso da informação genética. Os 2, 3% de genes é a informação que precisa ser manipulada e o restante é o manual de uso da informação genética. É meta-informação. Os 2, 3% codificam os ingredientes do bolo. Agora, o DNA lixo é a receita do bolo. Meta-informação, que é diretamente relacionada com a informação genética. Uma das grandes evidências de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida é a informação do DNA. Meta-informação diretamente correlacionada com a informação presente no DNA lixo. E a evidência da duplicação gênica, das mutações, foi, essa sim, para o lixo. Gente, uma brincadeira aqui. Na evolução, o tempo faz os milagres, né? Se você falar que viu um peixe saltar de um frasco de resíduos químicos em seu laboratório, e daí se transformar em um elefante, o que o seu professor vai falar? Professor, eu estava lá no meu laboratório, vi um peixe saltar do frasco de resíduos químicos, porque aquela sopa primordial, outro dia eu falei isso, queriam me matar. Mas aquela sopa primordial é um veneno para a vida. Eu vi um documentário, o cara que guarda até hoje, aquele experimento do Stanley Miller, o que foi produzido ali, e ele estava falando, olha isso daqui e tal, só que tem que tomar um cuidado, cara, não vai tomar isso aqui que mata, morre. Tem ácido, tem HCN, aquela sopa tem aminoácidos de estereoquímica errada, tem aminoácidos beta, gama, que são mortais para a vida. Então, se você falar que no seu frasco de resíduos químicos, em seu laboratório, viu um peixe saltar e daí se transformar em um elefante, dirão que é fantasia, loucura, milagres, delírios e ilusão. Mas se você argumentar cientificamente que a transformação durou milhões de anos, aí é ciência, é razão, é evolução. A lei anti-Murphy da evolução. Gostou dessa? Se algo pode dar certo, mesmo com a probabilidade menor que toda a chance disponível no universo, certamente dará da melhor forma possível, no melhor momento possível, da forma mais complexa e inteligente possível e na sequência certa. Essa é a lógica anti-Murphy da evolução. Gente, um mistério. O que é que me pôs nessa batalha do design inteligente? Eu estava por 20 e poucos anos na Unicamp, quietinho no meu canto, fazendo minha pesquisa e tudo mais, até que publicaram um trabalho, uma reportagem na Veja, que me chamou de ignorante. Aí eu fiquei bravo e saí nessa luta. E aí, nessa reportagem, uma das coisas que eles estavam falando é isso aí. Não sei se está conseguindo ler, mas está assim, ó, uma guerra de 150 anos. Por que Charles Darwin não conseguiu expulsar Adão e Eva dos livros escolares?
Até que conseguiu bastante, hein, gente? Mas por que será? O mistério, por que tanto ceticismo? Aí eu vou fazer a pergunta para você. Por que depois de 150 anos de discurso monocromático, se fala apenas da evolução nas nossas salas de aula, se fala apenas na evolução na mídia, nas revistas científicas, nos trabalhos científicos, porque depois de 150 anos a gente está aqui ainda contra-argumentando contra a evolução? Por que o produto não vende? Aí eu tive um debate outro dia com o Sandro de Souza, ele escreveu um livro que chama A Goliada de Darwin. E aí ele está escrito ali no livro, gente, a culpa é da ignorância do povo, que não sabe entender a evolução. A culpa é dos professores de biologia, que não sabem ensinar a evolução. Já pensou, gente? A culpa é do povo que não entende e do professor que não ensina. Gente, aí eu perguntei, será que a culpa não é do produto, Sandro? Será que vocês não estão tentando vender geladeira para esquimó? Darwin disse isso uma vez: se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que não pudesse, de maneira alguma, ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada. Então, as evidências, a ciência teme o sobrenatural, a ciência não quer considerar o sobrenatural, a ciência excluiu o sobrenatural, ela fechou com a evolução e ela apresenta algumas evidências para a evolução, como que a gente já viu aqui, evidências pífias, muitas borboletas coladas, homologia, tautologia de comparação de ossos, tentilhões, bicos de pássaros. Aí quando você vai ao nível molecular, o DNA lixo se transforma na meta-informação. Quando você vai ver a probabilidade das duplicações gênicas, com mutações terem formado a complexidade da vida, você vê que esse processo é inviável. E aí vem o dilema de Darwin em relação à sua própria teoria, que ele diz o seguinte: se pudesse demonstrar que algum órgão complexo não pudesse de maneira alguma ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada. Então a teoria do design inteligente propõe ou diz que esses órgãos, Darwin, já foram encontrados, e aos milhares, como o flagelo bacteriano. São 48 complexos proteicos, são várias funções integradas que não poderiam ser estabelecidas para que o motor funcionasse em processos lentos, graduais e sucessivos. Então surge a teoria do design inteligente, que tenta resgatar a ciência do seu medo, da sua aversão ao sobrenatural, que tenta resgatar a ciência do compromisso com uma teoria que não apresenta evidências justificativas dentro da... Como é que você disse hoje cedo, Enésio? Contexto de justificação teórica, que apresenta evidências que são facilmente refutadas. E a teoria do design inteligente diz o quê, então? Como é que ela nasceu? Vamos falar um pouco sobre a história. Como a teoria do design inteligente surgiu? Olha, o pessoal acha que a teoria do design inteligente é uma criação do Bush, lá nos Estados Unidos, e da Rosinha aqui no Brasil, sabia? Foi o garotinho e a Rosinha que introduziram a teoria do design inteligente aqui no Brasil, e o Bush criou lá nos Estados Unidos. Não é assim. Você vai ler no livro Fomos Planejados, tem toda a história da teoria do design inteligente. Ela se remete a vários e vários anos atrás. Mas a teoria do design inteligente moderna, ela começa com um dos grandes livros do Charles Tocson, O Mistério da Origem da Vida, reacessando ou examinando as principais teorias. Foi um grande livro, né? Importante, que mostrou o ceticismo sobre a origem e a evolução da vida. Foi lançado em 1984. E ele é um dos primeiros, não é? Um dos primeiros. Mas os grandes livros, olha, Darwin no Banco dos Réus, A Caixa Preta de Darwin, Intelligent Design, Ícones da Evolução. Os mais recentes, A Dúvida de Darwin, Darwin Doubts, sobre a explosão cambriana, do Stephen Meyer.
E a teoria do design inteligente, o movimento do design inteligente, a partir do lançamento desses livros, começa a se reorganizar, a ter encontros nos Estados Unidos. Você vai ler sobre a história lá um pouco. E ela é formada por quem? Será que é realmente pela Rosinha e pelo Bush? Será que nós temos lá como chefes esses dois? Não, meu chefe é o Enésio, está sentado aí, né? É uma comunidade de pesquisadores, gente, academicamente qualificados, que têm qualificação sim para falar de ciência, que estão promovendo essa teoria. Surgiram há cerca de 15 anos nos Estados Unidos, mas se espalharam pelo mundo, chegou ao Brasil, à Europa, os confins da Terra. A TDI, o que ela fez então? Ela recolocou o design inteligente novamente como uma opção científica válida para a questão das nossas origens. A teoria do design inteligente, ela tem implicações e proposições em ciência, em filosofia e no programa de reforma educacional. Olha, como ciência, o que a teoria propõe? Demonstra a origem da vida e do universo como fruto de uma ação deliberada e inteligente. Restabelece o design real como a inferência mais provável para o universo e da vida. Baseado em quê? E na ignorância, nos raios, nos deuses, não, nos dados e nas evidências científicas mais recentes. Ela se posiciona, então, contra a afirmação darwinista, ortodoxa, de que o design é somente aparente, fruto de forças inconsistentes, como variação, herança genética, seleção natural e o tempo, que faz os milagres. Como filosofia, o que ela pretende? Propõe restaurar a filosofia da ciência, que não se autolimita na explicação apenas em causas físicas e materiais, admite a possibilidade do design inteligente como opção científica lógica e racional. Como programa de reforma educacional, o que a gente quer? Restaurar o design real e aparente como a interpretação científica, promover o debate que submeta o darwinismo e suas evidências, pressuposições filosóficas e táticas retóricas a uma avaliação pública. Pública? Olha, se é uma teoria científica mais fato do que a gravidade, não fujam dos debates, venham debater com a gente, não cancelem os fóruns, ponham as suas argumentações na mesa. Tem que ser pública. Um debate público, bem informado, educado, civilizado, vívido. Uma das pioneiras no Brasil nesse debate tem sido a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa sim, uma universidade de portas verdadeiramente abertas. E nós tivemos lá vários simpósios darwinismo hoje, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, espero que a gente tenha o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aonde sentamos à mesa os darwinistas e os defensores da teoria do design inteligente. Os argumentos foram colocados, os debates ocorreram. Assista as palestras e veja quem ganhou. O que a teoria do design inteligente quer? Olha, a American Association for the Advance of Science, tentando frear o design inteligente nos Estados Unidos, porque eles acham que a gente quer que se ensine design inteligente na escola. A gente não quer, sabia disso? O design inteligente não quer que se ensine design inteligente nas escolas. Por quê? Porque não foi ainda aceito pela ciência como a sua posição científica. Então a gente não quer que se ensine o design inteligente antes que a ciência adote o design inteligente. O que a gente quer que faça no primeiro momento? Quer que a evolução seja discutida e debatida em sala de ciência. Porque se a evolução é a opção científica da academia, ela não pode ser colocada como uma verdade absoluta, sem contestação. Então, o que o design inteligente, no primeiro momento, fala é que se discuta a evolução na sala de aula. E que, num segundo momento, se a gente vencer a disputa acadêmica, que a teoria do design inteligente seja apresentada também como uma opção. E aí eles lançaram isso daqui, ó. Teach only science in science class. Ensine somente ciência nas aulas de ciência. É exatamente isso que a teoria do design inteligente quer. O que foi lançado contra a teoria do design inteligente é exatamente o que a teoria do design inteligente fala. Em aula de ciência, vamos falar de ciência.
Em aula de ciência, nós vamos pegar as evidências que apontem para um processo natural não guiado e as evidências que apontem para a ação de uma mente inteligente na orquestração do universo da vida. E na aula de ciência, a gente vai decidir entre as duas. Aí, se alguém na aula de ciência perguntar, mas quem foi, professor? Agora você vai para a aula de filosofia e religião. Lá na filosofia, lá na teologia, que a gente vai discutir essa questão. Aqui a gente quer saber se foram as forças naturais ou se foi uma mente inteligente. É isso que a gente acha que nas aulas de ciência tem que ser discutido. Por quê? Porque ciência é limitada. Ciência não tem todo esse poder que tem aí, não, gente. A gente acha que tem que discutir na sala de ciência o que a ciência não tem capacidade de discutir? Não. Em sala de ciência, a gente tem que discutir o que a ciência consegue fazer sobre a questão. E decidir se foi uma mente inteligente ou não. Então a gente tem que jogar essa questão para a sala de filosofia e teologia. E vai encher de gente lá, não vai? Porque a gente quer saber quem foi. Aí cancela. A TDI é uma teoria científica, então, gente, moderna. A gente baseia nos dados científicos mais modernos. É ciência com C. É coisa recente, bacana, beleza. Eu não sei como os jovens não gostam da teoria. Tem jovem que não gosta, coisa do passado, gente. Você gosta de uma teoria de 1859 que não se sustenta mais nas evidências? E vira os seus olhos para uma teoria jovem, moderna, vibrante, bacana, legal, que nem a TDI? Que é isso, cara? Eu, no meu tempo, era revolucionário. Ser revolucionário hoje é ser da TDI. Ser maluco, beleza, é ser da TDI. O resto é o quê? É ser da posição. Não, é ser da direita. A gente é da esquerda, a gente é revolucionário, né? Esquerda pode ser? Pode. A TDI é uma teoria científica moderna, exuberante, bacana, legal, que propõe que objetos, mesmo que nada... Que objetos, mesmo que nada seja conhecido sobre como que eles surgiram, exibem características que apontam. Como detectar sinais de inteligência, então, cientificamente? A gente já falou bastante hoje de manhã, né? Sobre os ETs, do Enésio e tudo mais. Quando você olha para um jardim desse, olha para o jardim, você detecta sinais de inteligência ali? Você sabe que foi feito por alguém, mas você não sabe por quê, né? Então, isso que a teoria do design inteligente tenta sistematizar. Por que a mente humana consegue imediatamente saber se aquilo lá foi feito por forças naturais ou foi feito por uma mente inteligente? A gente tem essa capacidade. A nossa mente processa essas informações. Só que a gente nunca sentou para tentar entender por quê. Sabia? Você na hora reconhece. Mas por que você disse que é mente inteligente ali? Gente, a ação inteligente segue padrões que transcendem leis naturais. Confere à obra uma impressão digital que a gente consegue ver, uma assinatura. São geralmente feitas com propósito de resolver problemas com eficiência e otimização e usam mecanismos e planos elaborados que pressupõem conhecimento prévio dos objetivos finais. Então a TDI vem e sistematiza como que a mente humana reconhece sinais de inteligência. Ela vê princípios, padrões, estabelece padrões, metodologias, filtros. É uma ciência que propõe coisas inovadoras em ciência. Metodologia de detecção de design, algoritmos. E se baseia em aspectos do universo e da vida que apontam para uma mente inteligente. Ela tem 3 grandes pilares. O Enésio já falou um pouco, vou falar um pouco mais agora. Ela se baseia na complexidade redutível, na formação aperiódica funcional e na antevidência genial. Vou dar alguns exemplos para vocês. Há mais um aqui, ó. Mente inteligente ou forças naturais? O que você acha? Às vezes a nossa mente nos prega peça, né? Então a gente tem que ter estratégias científicas bem conhecidas. Esse aqui é forças naturais ali. Mentes extraterrestres inteligentes, né? Lembra aqueles desenhos que apareciam nos campos? Design real ou aparente. Apesar de nada conhecermos sobre o autor, a gente já falou sobre o Roldan de manhã. Não vou falar mais sobre ele. A informação é uma das grandes características da ação de uma mente inteligente. Vamos falar da complexidade redutível, o primeiro pilar.
Ele foi lançado por Michael Behe na Caixa Preta de Darwin. E para falar do primeiro pilar da teoria do design inteligente, como a gente pode reconhecer a ação de uma mente inteligente no universo da vida, ele usou o exemplo da ratoeira de Behe. Quem já viu falar sobre a ratoeira de Behe aqui? Há uns 3, 4, 5. Ele falou assim, olha, a vida e o universo são como uma ratoeira. Eles têm uma complexidade. E não é uma complexidade qualquer. É uma complexidade especificada e irredutível, que mostra que uma mente inteligente que formou aquilo. E por que ele fala isso? Fala o seguinte, ó, é um sistema composto de partes interativas bem integradas que contribui para a função básica e de onde a retirada de qualquer uma das partes impede o funcionamento efetivo do sistema. Quantas partes constitui uma ratoeira? Olha, você tem a base, você tem a trava, você tem a mola, uma barra que trava tudo aí, né? Não, um martelo, uma mola, uma trava, são 5, né? Base, martelo, mola, trava e uma barra que liga a trava e que prende o martelo. Gente, se você quer pegar um rato e qualquer uma dessas partes faltar da sua ratoeira, o que vai acontecer? Você não vai pegar rato nenhum. Então, um sistema complexo que não pode ser reduzido. E também não pode ter partes que não funcionem interativamente. A mola tem que encaixar direito com a trava, com a base e tudo mais. E tudo que processos naturais não guiados, lenta, gradual e sucessivamente, não conseguiram fazer, é construir a ratoeira pronta. Então é um sistema que tem uma complexidade que não pode ser reduzida. Ou então você coloca tudo pronto, integrado, funcionando integradamente, ou você nunca vai pegar um rato. Sabe quais são as explicações naturalistas que tentaram dar para a ratoeira de Behe? O cara falou o seguinte, olha, veja bem, não há necessidade de você construir a ratoeira de Behe do zero. Sabe o que você pode fazer? A vida, na realidade, ela cooptou partes para fazer essa ratoeira. Existiu uma mola em outro lugar? A vida foi lá, quando precisou de uma ratoeira, e pegou uma mola. Existiu uma base em outro lugar, ela pegou aquela base e fez uma mola. Existiu um martelo em outro lugar, ela pegou aquele martelo e fez aquela mola. A analogia é mais ou menos assim, olha, você está numa oficina, tem um rato lá, e aí não tem ratoeira, mas o que você pode fazer? Você pode pegar peças que tem lá e construir uma ratoeira. Mas o que você precisaria ser para construir a ratoeira? Um verdadeiro MacGyver. Então esse é o efeito MacGyver que eu chamo na vida. Teria que ter um MacGyver na vida para pegar uma ratoeira, para montar uma ratoeira de uma mola que não é uma mola. Imagina uma mola de amortecedor, uma tábua de passar roupa, um grampo de... Eles deram esse exemplo, um grampo de gravata. Você vai ter que pôr tudo junto e fazer aquilo lá funcionar como uma ratoeira? É o efeito MacGyver que a evolução tenta. As máquinas da vida, o flagelo, a gente já falou bastante. A informação aperiódica funcional é mais ou menos assim, olha. Aqui você vai teclar ali no seu computador. Esse tecla aparece um monte aqui, ó. Né? Isso aí é uma informação. Só que é uma informação periódica. Existe uma lei lá. A tecla é igual a E. Então você consegue pôr aquela informação lá, só na mesma tecla. Agora aqui, olha, uma informação complexa. Tem um monte de letra lá. Aperiódica. Mas ela não tem função nenhuma, é afuncional. A informação da vida é complexa, aperiódica e transmite uma mensagem inteligível, funcional. Como aqui, ó, fomos planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. E a gente sabe que somente mentes inteligentes conseguem orquestrar informação complexa, aperiódica, que não segue lei nenhuma, mas que tem uma função, que tenha que seja entendida como uma função específica. Aonde a gente vê essa informação? No DNA. Uma quantidade estúpida de informação e inteligência. O DNA não tem um código só, não são vários códigos, são múltiplos. O DNA lixo, a informação das bases e tudo mais.
Olha, você acha que o código do DNA é assim, né? Aguinaldo Timóteo Gal Costa, as 4 bases. E você vai conectando essas bases 3 a 3 e codificando os aminoácidos. Quando você lê da direita para a esquerda, não é assim? Mentira. Se descobriu já que o DNA são 8 níveis, pelo menos conhecidos, de codificação no DNA. O DNA ele é lido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O DNA pula uma letrinha, ele pula uma, pula duas. No mesmo conjunto de bases, tem várias informações ali zipadas e encriptadas. Por isso que com um código genético de 25 mil genes, quantas proteínas nós expressamos? Mais de 1 milhão, talvez milhões e milhões de proteínas, a gente não conhece todas aí. Porque a informação está zipada e encriptada, são blocos de informação que esses 8 códigos manipulam. E dependendo da necessidade, você sintetiza uma informação específica. O overlapping genético, eu vou dar um exemplo, é como se você tivesse 3 poemas num só. Você está lendo esse poema aqui, ó, de Camões. Está vendo ali, ó? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se o ser, muda-se tudo. Mas tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Não é assim o poema? Não é. Gente, é como se você tivesse ali o DNA. Mas aí você pega esse poema, sabe o que você faz? Pula uma letrinha, pula uma letrinha. Comece a ler todas as palavras desse poema, da segunda letra para frente. Faz algum sentido? Fica udam-se, empos, udam-se, antades, não perde o significado, certo? Porque a mente humana não consegue fazer isso. Mas no DNA você vai lá e pula uma letrinha, começa a ler o gene, uma letrinha para frente, você expressa outra proteína. Você começa a ler o gene 2 letrinhas para frente, você expressa uma terceira proteína. Vou dar um exemplo para você. É como se o DNA fosse essa frase aqui, ó. Eli ama Lia. Pula uma letrinha agora e leia. Lia mal. Pula mais um. Iam ali. É assim que o DNA consegue, através do overlapping genético, numa mesma frase, expressar 3 proteínas. A proteína Eli ama Lia, Lia mal e um ali. Eu fiz um desafio com os meus alunos, quem conseguisse escrever a frase mais comprida, que usasse essa estratégia, ganhava um livro, 2 livros, que nem presente de adventista, é livro, né? É bom, né? Bom, não é ruim não. Aí, os caras ficaram um tempão, rapaz. Essa é a frase maior que mentes inteligentes dos meus alunos conseguiram escrever. E qual é o tamanho dos genes? São milhões, milhares e milhares de bases enfileiradas. E é só isso? Não. Tem o splicing alternativo. Sabe o que é o splicing alternativo? São os exons e os tryons. Exons e tryons, né? Que você tem, onde tem a informação genética e o DNA lixo. Sabe o que ele faz? São esses blocos aí, azul, vermelho, você está vendo? O DNA pega, junta um azul com vermelho, um vermelho com azul, põe 2, 3, olha, está aqui, ó, tá vendo? Na transcrição, ele pega aqueles blocos e manipula e expressa proteínas diferentes. Para dar uma analogia com o português, é como se tivesse a palavra amarelo. Aí o que você faz com a palavra amarelo? Você coloca uns espaçadores na palavra. E aí, com uma única palavra amarelo, o que você pode formar? Mexendo com os espaçadores e com os blocos de informação, você pode formar várias palavras. Amar, ar, elo e mar. Essa é uma estratégia de armazenamento e encriptação de informação que a gente vê no DNA. Um processo de extrema inteligência, elegância química, otimização e precisão. Várias proteínas produzidas seletivamente a partir de um mesmo gene. Você imagina que o splice alternativo, o overlapping genético, 8 códigos embutidos num só, informação aperiódica e funcional, vieram de processos naturais não guiados? Quem é que tem crença no sobrenatural?
Antevidência genial, que é o terceiro pilar da teoria do design inteligente. Esse é o que eu mais gosto, porque, modéstia à parte, foi o que vos fala aí, que introduziu basicamente na teoria do design inteligente. Ninguém falava disso e passaram a falar agora. O que é antevidência genial, gente? Olha, eu vou mostrar para você o que é antevidência genial. Pegou o sentido da coisa? Antevidência genial é você perceber que o negócio vai dar pau. E de antemão resolver o problema. Então o ratinho falou, ixi, vai me pegar, a ratoeira de birre. E providenciou a solução. Existem N exemplos de mecanismos da vida em que você vê antevidência genial. E tudo que um processo natural não guiado, como a seleção natural e a evolução, não poderia ter antevidência, prever problemas e de antemão providenciar a solução. Os princípios da teoria não permitem isso. E a gente vê a antevidência genial espalhada por vários e vários casos da vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que é o que eu mais gosto. Aquaporinas. A célula precisa se proteger, porque o meio ambiente é hostil. Então você tem as camadas fosfolipídicas, dupla camada, que protegem a célula e tudo mais. Mas precisa ter porta de entrada, tá certo? Precisa entrar água, precisa sair e entrar nutrientes. Um dos filtros que está conectado na parede celular é o filtro da aquaporina. Olha que filtro, é um filtro proteico, maravilhoso. Por quê? O orifício dele só deixa passar moléculas de água. Calibrado, uma estrutura tridimensional com aminoácidos, forças intermoleculares e tudo mais, se molda, se encaixa na parede e deixa passar água, que é essencial para a vida das células. Por isso que tudo ou nada na vida. Ou você tinha aquele filtro lá desde o início, ou não tinha vida, senão a água não entraria. E é só para entrar água, ele barra tudo o resto. É o filtro de água mais eficiente conhecido nesse universo. Água 100% cristalina entra na célula. Ele barra tudo mais. Por quê? Porque naquele orifício só passa água. Mas, como diria meu professor Gaúcho, havia um problema. Qual é o problema? Todo químico sabe que se passar água, vai passar junto com a água o quê? Ácido, próton. Porque água é um fio de prótons. Se você põe um próton aqui, sai um próton aqui. O próton nem passa, né? O próton encosta aqui, sai um outro aqui. As ligações de hidrogênio. E havia um grande mistério na vida. Como que as aquaporinas deixavam só passar água, não passava ácido, e o ácido não matava a célula? Então é um grande problema. O sujeito que orquestrou a vida, vocês vão me permitir falar assim? O sujeito que orquestrou a vida falou, cara, que filtro legal. Olha só, tá filtrando água, bacaninha e tudo mais. Mas eu queria essa água aqui com ligações de hidrogênio. Esse negócio é um fio de próton. Vai passar água e vai passar ácido. Vai dar pau. O que ele falou? Vou mexer no filtro? Vai ter que dar um jeitinho nesse filtro aí. O que foi feito, gente? Olha só a inteligência química. Bem nesse ponto de estrangulamento, onde passa a água, foi colocado ali, literalmente, um alicate químico, que corta o fio de prótons. Você não está acreditando? Aquele lado parece que não. É verdade, cara. Um alicate químico. Clic, clic. Você escuta até o barulhinho na célula. O que é esse alicate químico? É uma asparagina. Você não é químico, mas a asparagina tem dois grupos aminos capazes de formar ligação hidrogênio. E como é que foi colocada essa asparagina? Ortogonal à passagem de água. Você está vendo aqui? Então, quando a molécula de água vai passar, ele está formando as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Quando ela chega na asparagina, ela estava aqui nessa direção, nesse plano, a asparagina vira ela 90 graus. 90 graus. Faz assim, clique, clique. Quebra a ligação hidrogênio, só passa água e não passa próton. O que é isso, gente? Antevidência, para lá de genial. Eu, como químico, olho isso aqui e falo, caramba, ai caramba, que coisa legal. Botar uma asparagina bem naquele lugar, para fazer o clique da água. Está vendo aqui as duas ligações de hidrogênio com as asparaginas?
Você ganhou na loteria do universo? Um filtro apareceu na sua célula que filtra água, e aí a asparagina está lá no lugar fazendo clique nos seus prótons? Ou será que você tem que admitir que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida? A redundância do código genético. São 4 bases conectadas 3 a 3. São 64 códons. Mas a gente só tem 20 aminoácidos. Aí a evolução falou assim, é um exagero mesmo. Porque a evolução não precisa ser econômica. Certo? Errado. Cadê o Ítalo que foi embora? Errado, gente. O que é a redundância do código? É uma estratégia extremamente inteligente para reduzir os erros na cópia. O sujeito que orquestrou a vida falou o seguinte, cara, tá bom, isso aqui vai funcionar e tudo, lê bem a primeira base, lê bem a segunda, mas a terceira não lê muito bem. Às vezes dá erro. Então eu vou fazer o seguinte, quando der erro, eu vou fazer assim, não vai ser só uma sequência que vai especificar um aminoácido, eu vou ter 2. Quando dá mais erro, eu vou ter 4. Quando dá mais erro, eu vou ter 6. E quando errar mesmo, ele vai sintetizar um aminoácido da mesma classe. Você sabia disso? Mesmo quando erra. Então, vou dar um exemplo prático, você vai entender. É como um cara tentando passar uma informação por rádio de uma cor, a cor branco. Aí ele fala assim, branco, o cara não entende bem. Então fala assim, cara, toda vez que você entender branco, blanco, blanco ou branco com K, é tudo isso aí a cor branca, tá? Uma estratégia de minimização de erro, de codificação, de transferência de informação. O código genético, já fizeram todas as simulações? Milhões e milhões e milhões de códigos possíveis? Sabe o que deu, gente? Em termos de eficiência de número de erros, o código genético, entre milhões e milhões de códigos possíveis, é provavelmente o código mais eficiente que a mente humana consegue imaginar. Então, além de tudo, um código aparece e o código é o melhor de todos. Olha a eficiência do código, o código genético está aqui. Tem um ou outro que é mais eficiente, provavelmente. Se a gente aprimorar isso aí, a gente vai ver que o código da vida é o mais eficiente que poderia existir. Uma evidência genial. Só fazer uma analogia. O que a teoria do design inteligente diz? Se você está voando com um avião, passa sobre uma ilha deserta, conhece essa analogia? Eu acho muito boa. Você passa assim, aí você vê na areia escrito assim, SOS. O que você tem como piloto desse avião obrigação de fazer? Você vai embora para casa e fala, não, isso aí foi força natural, bateu uma ondinha lá, um passarinho qualquer, passarinho já é meio inteligente, né? Foi lá um tufão que fez aquele negócio na areia, é isso? Não, se você for para casa, você vai ficar pensando naqueles caras o resto da sua vida. Você imediatamente pega o rádio e liga, olha, gente perdida pedindo socorro na ilha, não é? Por quê? Porque você reconhece que aquilo ali, aquele é um código semântico, aperiódico, mas funcional. Semântico, aperiódico, funciona, informação pura na sua essência. Quem disse que é SOS é socorro? É um código que está na sua mente e na mente, estabelecido na mente do sujeito que escreveu. E a gente vê lá, SS é socorro, a gente vê GTA é banina. Por que a gente não imediatamente reconhece a ação? Gente, a antiética, mitos e fatos da teoria do design inteligente, eu estou terminando. A antiética do naturalismo filosófico frente à PDI, o que eles falam? Rapaz, você tem um monte de evidência, mas as forças naturais e pronto. Não vou ao debate. Cancela esse fórum, não é assim? Pronto, foi e acabou. Não quero discutir. Cancela o debate. Não vou no fórum. Qualquer outra opção fora a minha é criacionismo, que não é ciência, é religião. E olha o Marx falando aqui da teoria do design inteligente. Gostou? Críticas à TDI, então. Não é ciência, é religião. Você acha? É ciência em sua essência. É a melhor ciência do que a ciência que nós temos hoje. Uma ciência viciada, preconceituosa, com regras espúrias,
que evita o debate, que foge dos simpósios. Ciência na sua essência. Argumento do tipo God of the gaps. Eu não sei, então foi Deus. Não. De jeito nenhum. É porque nós sabemos, porque nós investigamos, porque a gente estabeleceu estratégias, metodologia de detecção de design, que nós detectamos design no universo da vida e que a gente não fala que foi Deus. Somente nega a evolução. Não, o que é isso? Agora, a gente investiga a evolução porque a gente tem obrigação. A gente não pode deixar bonitinho, vou deixar o altar bonitinho, aquela barbinha linda, maravilhosa, um vozinho bonitinho e não vou mexer nele. Não. Quem disse que a gente não tem a opção de não fazer isso? A gente tem a obrigação, como cientista, de colocar as duas opções na mesa, avaliar as duas, a possibilidade das duas, criticar o que precisar ser criticado. Então, quando eu falo assim, é minha obrigação, não é minha opção de falar que os exemplos estão furados, que a borboleta foi colada, que aquilo lá, que a duplicação gênica não leva a nada. É minha obrigação como cientista de dizer a verdade, analisar as duas opções. Faz afirmações que não podem ser testadas e refutadas. É mentira, né? Se uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida, sinais de inteligência ficaram registrados no universo e na vida, as estratégias devem detectar. Não publica em revistas científicas, vocês não deixam. Cancela, não aceita os papers, mas tem um monte de paper que já foi publicado. O Ernesto tem uma lista lá que pode publicar para você. A gente tem um site na internet que mostra todos os papers que já foram publicados dentro do referencial da teoria do design inteligente. Tem uma revista, Biocomplexity, que só publica artigos dentro da referencial do design inteligente. Argumento para ignorância, já falou isso, não é medieval. Inibe a pesquisa científica, ideia estéril. O que é isso, gente? A gente traz um novo vigor à ciência. O que tem que ter uma teoria científica? Ela tem que ser parcimônica, econômica, certo? Não tem nada mais econômico que a teoria do design inteligente. A navalha de Ockham pode aplicar na teoria do design inteligente, ela é muito melhor. Útil, descreve e explica fenômenos observados e pode ser utilizada, testada empiricamente, baseada em observações múltiplas, dinâmica, progressiva, provisória, tudo isso, acho que ele quer que eu pare. Gente, por que a teoria do design inteligente, então, ela é tão criticada e combatida se tem todas essas qualidades que eu já falei para vocês? Por quê? Por que a teoria é tão criticada e combatida? Porque, gente, todo mundo sabe, ninguém chuta cachorro morto. Não gostaram, gente? Ninguém chuta cachorro morto. A gente está mordendo o pé de uma teoria equivocada. Gente, olha aí. O que é que nós estamos vendo aqui na frente? Uma teoria que fez no sentido por um certo tempo, mas hoje se baseia em evidências extremamente fracas. O seu alicerce ruiu, a gente sabe disso. E como é que chama isso? O tornado da TDI vem aí. E quem é o designer? Para terminar, o design é a TDI. Como um programa de pesquisa científica, a TDI investiga os efeitos da inteligência e não a inteligência em si. Como o Enésio falou. A gente gostaria de dizer quem é o designer? É óbvio que sim. Eu adoraria, você também, né, Enésio? Não? Dentro da teoria do design inteligente, se tivesse ferramentas que eu não gostaria de dizer, óbvio que sim. A gente gostaria, mas a gente não pode, não tem ferramentas dentro da ciência para dizer quem é. Então a gente tem que pôr a ciência no seu banquinho, falar, gente, a gente está aqui fazendo ciência, eu sou cientista, adoro ciência e tudo mais, mas a gente tem limites. Provavelmente inteligente, mas não pergunto quem é, porque eu não sei responder dentro da ciência. Vamos mandar essa questão para a filosofia e para a teologia, tá bom? Gente, tem vários sites, blogs e tudo mais, cada vez mais se aparecendo nesse planeta, sobre a teoria do design inteligente. O principal de todos é esse nome aqui desse admirador de ET que a gente tem aqui, Enésio, desafiando a nomenclatura científica. Acompanhe o blog dele lá, você vai conhecer. Tem vários sites sobre a teoria do design inteligente por aí. Muito obrigado pela sua atenção.